Estamos de volta com a sexta rodada. Estamos jogando contra o mestre dos fumbles, Gatinho, que tem 13 anos. Será que ele vai passar por cima da gente ou vamos dar a volta por cima? Então D4 é o caminho. Gatinho joga o cavalo. A gente faz nossas maluquices no Londres. Legal. Então boa. Jogar o Londres é o caminho. Estamos um pouquinho atrasados porque o mano, sei lá, foi no Starbucks pegar um café e tal. Enfim, doce Londres. O mano avança o peão pra gente não entrar, mas a gente empurra desse lado. E não sei o que é isso, mas vamos só colocar o cavalo ali, seguir o nosso dia e acreditar. Ele conhece alguma linha do Londres que não conhecemos. Beleza, jogamos com o bispo. Se ele pegar, podemos pegar de volta. Não é o fim do mundo, mas ficamos confusos. A gente não consegue fazer o nosso Londres apimentado, onde vai de F para G para H e enlouquece. Ele pode capturar o cavalo, podemos pegar de volta e talvez pôr o bispo ali para tentar o roque, mas ele vai para o lance do C. Acho que o gatinho nos confundiu. Por isso não gostamos de jogar com crianças. Ele captura a gente também e o jogo segue. Agora a questão é como seguir. Ele pode ir direto ao C, ok? Ele vai ao E, tentando preparar o lance no C. A gente traz o bispo. Queremos ir para G, H e G. Esse é o meu plano. E Peixinho diz que se ele jogar C5 agora, as pretas terão uma pequena vantagem. As pretas já estão na frente no relógio. Ele é a criança. Nós somos o vovô. Ele pode nos fazer dormir sem biscoitos ou leite. Esse é o Taobao. Ele acha o caminho e está nos cozinhando e sabe que temos pouca confiança. Nós fazemos o roque e levamos limonada na cara. E ele pode, tecnicamente, até empurrar, jogar com o bispo, depois ir para aquele negócio de B, B, A, B, C, D e acabar completamente com a gente. Mas ele joga o cavalo. Não tem erro com isso, colocando uma pressão muito boa no peão D e tecnicamente não há uma boa maneira de salvar o peão. Segundo o Senhor Peixe, o ideal é recapturar, deixar ele desenvolver o bispo e deixar ele ficar com o centro bonitinho. Depois siga com seu dia. Mas eu não era tão fã disso. No meu cérebro burro, considerei colocar o bispo ali. Se ele tomar, posso recapturar e manter a defesa. E eu estou dizendo, se você quiser, pode vir com o bispo. Eu não me importo. Eu posso recapturar e depois tocar com o cavalo, empurrar, proteger todos eles e seguir com o meu dia. Então foi isso que meu cérebro burro inventou. Fish não é fã disso. Fish diz que depois, sabe, capturas, não é tão legal. Não tenho certeza se o outro gatinho concordou. Essa é a melhor escolha. A segunda melhor escolha é jogar o cavalo para cá, simplesmente atacando o bispo 2 vezes, tentando F, G e talvez prendê-lo. Na verdade não. F é arriscado devido a uma possibilidade de cheque. Mas o lance de cavalo aqui é genial. Diz que você não pode capturar e te pressiona de todos os lados. Ele achou o caminho. Nosso bispo está em uma situação complicada. Como salvamos ele? O melhor lance é voltar, deixar o peão morrer e chorar. Mas eu sou um cara ganancioso, então eu estava pensando, será que eu devo jogar a dama aqui para salvar? F quase prende, mas é arriscado por causa do cheque. Podemos jogar a dama aqui para salvar. Se ele for para o lance F, damos o cheque assim, o rei vai para lá e fritamos o frango. Algumas armadilhas simples da nossa parte, mas não podemos ficar armando armadilhas simples contra o mestre dos erros. Ele não vai cometer erro, ele vai nos dobrar como um burrito. Então é hora de preparar a mostarda. O melhor lance é esse, o segundo melhor lance é voltar. E o terceiro melhor lance é ir aqui. Então 1, 2 e 3. A gente não estava considerando nenhum desses lances. Meu cérebro só estava pensando em 2 possibilidades. E mostarda na nossa cara. Joga a mostarda pra gente. Segundo o Senhor Peixinho, o ideal é capturar o bispo, pedir a Asos para recapturar, trazer o gordão e cutucar o peão e o gordão. E as pretas estão melhores posicionalmente. Essa é a afirmação. Faz sentido. Ao trocar as damas, ele recaptura e o peão fica quase impossível de salvar. Tecnicamente, podemos jogar F para protegê-lo. Mas o peixinho está alegando algum tipo de atividade. Não atividade, mas algum tipo de, sei lá, vantagem posicional ou algo assim é o que o peixinho está dizendo. Não foi o sistema Londres que queríamos neste jogo. Então é um pouco triste, um coco meio triste. O mano diz, traz a rainha gordinha. Aparentemente, essa não é a melhor ordem de lances para fazer isso. E de acordo com o Senhor Peixe, de novo, ir aqui para expulsar a gordinha ou avançar o peão para expulsar a gordinha é o jeito de tentar voltar para o jogo.
Mas eu vi a gordinha e só quis esmagar, tipo capturar e aí você sabe, recapturar. E aí talvez a gente vá para a barraca. Se ele fizer qualquer captura, temos uma discoteca em casa. Ele captura aqui, a gente recaptura e tá tudo certo. Então era isso que meu cérebro burro estava pensando. O cara achou que era o Hícaro e tal, com todas essas setas. Mas aparentemente não é assim que se me iguala. O jeito de igualar é ir por aqui, empurrar por ali ou até colocar o bispo ali. Afirmando que se capturar, pode recuperar e não liga para o peão, pois a torre já entrou e o grandão está relaxando aqui. Ele nunca conseguirá fazer o roque. Cara, esse lance nem passava pela minha cabeça. Foi tão fora da caixa que nem sei. Mesmo com 10 anos, não acharia esse lance. Eu acho que jogar o peão aqui, tecnicamente eu até poderia encontrar porque diz que cutuca o gordão ou isso para cutucar o gordão. Cara, esse peixinho exagera demais. Sempre. Beleza, então a gente derruba o gordão. O mano tem que recapturar. Aí a gente traz de volta o bispo. Se quiser, pode capturar, 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 sacrificar, capturar mais, capturar mais. E o jogo continua. Dá pra dizer que as pretas têm espaço. As pretas têm vantagem. Mas a gente acredita que não tá nada mal. Pelo menos eu não estava tão triste quanto antes, quando o bispo estava meio que se metendo numa enrascada. Pelo menos vamos jogar um final. Confio muito nas nossas habilidades para enganar esse garoto. E você sabe, tem um velho ditado russo ou algum outro ditado. A maneira de vencer as crianças é levar elas para um final de jogo mais ou menos igual e enganá-las. Esse é o jeito antigo de enganar os garotos. Não com alguma aula magistral de abertura, algum meio-jogo, alguma aula de ataque, alguma manobra elaborada. Não, é o L clássico, o final de jogo. Entedie o garoto, faça ele acreditar que é só um empate, e aí você engana ele. Esse é o truque mais antigo do nosso repertório, ou algo assim. Enfim, então ele está pensando se pega o peão ou não. Ele decidiu pegar o peão. Não temos escolha, então pegamos de volta. Tecnicamente, ele até pode optar por não pegar o peão, mas o melhor é pegar. Se fizer algo lento como mover a torre, só recuamos o cavalo, salvamos, vamos para o C e o jogo segue. Então ele precisa capturar o peão e aí começamos a preparar o sacrifício. Mas, aparentemente, de acordo com o peixinho, se ele capturar o peão, a gente não deveria recapturar, mas talvez colocar a torre aqui primeiro, cravar esse peão, tentar ganhar ele, e aí talvez preparar algum sacrifício. O peixinho sempre encontra esses lances intermediários muito complicados que não fazem sentido nenhum. O cara pega o docinho e, ok, o peixinho não acha isso ruim, tipo, está entre as 3 melhores opções. Então, uma opção é essa, a outra opção é aquela. Nem acredito que aqui dá para pular, deixar ele pegar e dizer que você perde o peão, mas ganha a vantagem do par de bispos na preparação. Novamente, esse é um lance que eu nunca consideraria. Isso é algo que eu posso considerar com a ideia de cravar e ganhar. E esse era o meu principal foco. Eu estava um pouco em pânico porque não queria entregar meu bispo desse jeito. É assim que sacrificamos o bispo. O mano pega, a gente pega, ficamos com um peão a menos ou não, mas estamos em desvantagem posicional. Estamos meio mal. O mano traz o bispo atacando a torre. Hora da torre recuar. Vai por aqui, por ali ou até o fim. Não queria voltar para casa, então recuamos. Assim posso colocar uma torre aqui e atacar por 2 lados. Mas o que eu não percebi nessa posição é que a nossa situação estava super difícil de jogar. Tipo, eu simplesmente não conseguia pensar em boas ideias, planos para, sabe, deixar minhas peças mais ativas. Tipo, o que eu faço? As pretas estão só de boa. Ele pode simplesmente fazer o roque, trazer mais uma torre para a coluna B, coluna C, coluna A, para qualquer coluna que ele quiser. Até F8 com o rei indo para cá. Ele tem espaço, ele tá tranquilo, ele tá de boa. Tenho só uma torre para tentar atacar o peão, mas eles protegeram todos, não há ameaça real. É só papo furado, negócio falso. Tentamos fingir, mas nunca conseguimos de verdade. E também, esse cavalo um dia vai pular aqui, sentar aqui, não pode ser capturado, ameaçar ali para algum sacrifício, algum avanço do peão B. Vai ser um pesadelo. Tipo, olha esse cara, aquele cara e aquele outro cara. E meus caras são meio inúteis, meio de segunda linha. Então, quanto mais eu olho para a posição, quanto mais eu penso na posição, menos eu gosto da minha posição, o que nunca é um bom sinal.
E ainda com só 6 minutos no relógiozinho do xadrez. É difícil bolar qualquer tipo de bom plano, qualquer tipo de contrajogo. Como é que a gente pega ele? Essa é sempre a pergunta. De qualquer forma, estamos tentando mostrar que, sabe, não está tão ruim assim. Ainda temos tudo sob controle. Pelo menos ele está usando muito do tempo dele. Ele pode exagerar e estragar tudo. Beleza, roque é o caminho. O mano está com 5 minutos. A gente avança o peão para ele não poder ir ali, pressiona. Torre aqui ou aqui não fez muita diferença. Então estamos tentando acelerar o ritmo no relógio para colocar um pouco de pressão. Sim, o cavalo está indo para cima disso. Queremos trocar essa peça por essa peça o quanto antes, mas não vejo como. Posso trazer a torre, mas ele está preso defendendo isso. Quando ele ficar ali, pode até inventar um sacrifício sofisticado. Então traz a torre, cobre isso ameaçando mate. E aí a torre entra na festa. O jogo das pretas é tão simples. Mesmo que diga apenas menos 0,5, é muito pior do que isso. Parece que estamos sendo pressionados. O esquite está lentamente se aproximando de nós e vai nos apertar. Segundo o Fish, o ideal é recuar o cavalo e salvar o peão, já que não é um jaque vermelho. Se ele for ali, coloque a torre ali. E a torre salva o peão, torre na coluna B, e você faz alguma coisa. Não é uma jogada fácil. Uma jogada como colocar a torre aqui faz sentido. Uma torre na D, outra na E e torcer, mas o cavalo teve que recuar. Salve isso, aquilo, e eu não sei. Talvez salvar esse peão. Assim esse bispo pode se realocar para aquela casa, chegar aqui e oferecer uma troca. Talvez isso tenha sido o exagero do senhor Peixinho. Alguma manobra insana, manipulação, reciclagem, uma verdadeira loucura. Cidade da banana total. Realmente não parece ser daqui. De qualquer forma, também estamos pensando muito, muito profundamente. Então colocamos a torre, mas não ganhamos o prêmio. Tristeza de coco. Ele só vai trazer o cavalo para cá e lançar a pergunta. O que queremos fazer da nossa vida? Conseguir um emprego no McDonald's? Talvez. Beleza, agora com esse cavalinho, esse bispo aqui, essa cadeia de peões só de boa, essa torre olhando ali e essa outra torre prestes a entrar na festa. Estamos prontos para fazer nas calças porque sério mesmo precisamos bolar algum tipo de plano. E na minha cabeça de vento, eu achei que esse cavalinho era o problema. Então, em vez de mover o cavalinho para cá, por que não mover o cavalinho para lá com a ideia de ir ali e trocar ele? Faz muito sentido. Se livre da peça mais irritante no território do seu oponente. É o cavalinho, cara. Então pule para que você possa capturar. Faz sentido. Peixinho estava em algum negócio F só para liberar o bispo, ou talvez colocar a torre aqui para salvar o peão de novo e liberar o bispo. Algum negócio F tenta prender o bispo porque o peão está tranquilo. Nem estamos ganhando. Esse cara tá mal. Esses caras parecem que estão fazendo alguma coisa, mas estão só de graça. Esse aqui nem acordou do dever de casa, quer dizer, nem saiu da cama, sei lá. Beleza, precisamos garantir que não vamos gastar tempo demais no nosso relógio do TikTok. E vamos jogar o cavalinho pra cá, ir até lá e tentar fazer alguma mágica acontecer. O jogo não acabou, ainda falta transformar isso em vitória. Ele sabe que é melhor, nós sabemos que ele é melhor. Todo mundo na escola sabe que ele é melhor. Mas nós caímos da cadeira. Nunca é um bom sinal, só mostra o quanto estamos insatisfeitos com essa posição. Nós simplesmente não estamos felizes, nunca ficamos felizes jogando xadrez. É por isso que não jogamos xadrez. É por isso que jogamos pickleball o tempo todo. Por que jogar xadrez, cara? Só desista. Vai arrumar o que fazer, brinque com o pickle e as bolas. Beleza, vamos confirmar isso. O tempo está ficando realmente curto. Temos que tomar uma decisão. A gente não pode simplesmente sentar na cadeira e esperar que o gatinho esqueça isso ou fuja. Recua o cavalo. Vai lá. Ofereça a troca, também pulando aqui. Tecnicamente você salva esse peão e evita alguns sacrifícios. A torre pode ir para a coluna B se realmente for necessário. Sabe, faz algum sentido. Não é o mais lógico, mas tudo é bobagem neste ponto. Você tem que fazer a mágica acontecer. Anda logo. Anda logo, mexe o cavalo. O que estamos fazendo? Estamos pensando, mas não temos tempo para pensar. Kitty, pare com isso.
Não, 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 não. Nossa gestão de tempo é questionável. Está ficando ruim. Ok, a gente mexe? Não, não mudamos. Ele só está olhando para o tabuleiro, pensando, olhando nos olhos do garoto. Ok, o pônei vai para o preto, mesmo que o peixinho dê uma mostarda, eu diria que é F pelo esforço. Vamos mexer o cavalo com um plano sólido. Agora o preto precisa pensar em um plano, pois não pode só ficar parado esperando ganhar a posição. Ele precisa encontrar alguns lances concretos para aplicar a quantidade certa de pressão e espremer o limão da limonada. Ou não, tirar a limonada do limão. Não sei, ele só espreme de algum jeito. Segundo Fish, para espremer é só colocar o peão ali. E aí a ideia é avançar, deixar o bispo o mais triste possível. Esse peão não vai vacilar porque está protegido. E você talvez só avance, avance, entre com a torre ali, avance, avance e veja esses peões rolando, esses bispos rolando. E talvez se ele pular, você pode até capturar e dizer que perdeu tanto tempo trocando que não valeu a pena. Opa, estamos escorregando na manteiga. Acabamos revelando o segredo. Alerta de spoiler. Ele não encontrou o lance. Ele pensou, mas no final não conseguiu encontrar. Todo mundo está com 2, 3 minutos. Não é mais uma partida rápida, agora é blitz mesmo. Mas são mais 5 segundos por lance. Então, tecnicamente ainda é rápido, não é mais 2. Mas a pressão do tempo é real. Sabe, você ainda vai cometer erros. Não é como no online, onde você pode pré-mover 5 lances, ganhar 60 segundos no relógio e aí pode relaxar. Aqui, fazer um lance de verdade na vida real realmente leva 2, 3 segundos. E aí a pressão te pega. É por isso que não é divertido jogar presencialmente. Volte, jogue no chess.com ou em algum outro site como Potato Chess. Ok, ele ainda não fez um lance. Ainda tentando entender as complexidades. Torre aqui é uma opção. Torre aqui é uma opção. Avançar o peão é uma opção. Ele faz isso. Fish não odeia. Mesmo que fique um pouco ruim, ainda é menos 0,9. As pretas ainda têm posição confortável. Devíamos só saltar com o cavalo. Vamos! Pular com o cavalo, trocar o cavalo e fazer o nosso lance. Capturar aqui não é o que as pretas devem fazer porque perdem sua melhor peça. Um lance como o peão aqui dizendo me capture desse jeito. Eu posso recapturar. O ideal é conectar as peças. Quando ele faz isso, fico triste. Ele realmente fez e agora só choro. Mesmo que a gente coloque o cavalo, a gente leva um peão. É simplesmente irritante. Tipo, o bispo nem entra na conta. Aparentemente ele pode avançar o peão ali, pede pra gente capturar, e aí simplesmente toma de volta. E olha as peças indo, ele volta. Ele temia que o bispo morresse, mas não precisava. A posição não está tão boa. O peão aqui não vai avançar. No meu cérebro burro, eu achei que podia empurrar para depois tomar. E se ele for para ação PP, o rei pode sair andando. Não tem torre aqui porque o cavalo cobre, e talvez eu consiga deslizar a torre, trocar alguma coisa, ou talvez trazer o bispo de volta para algum lugar. O que a gente está trazendo? Não estamos trazendo ninguém, o tempo está passando. Toma, tic, 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 tac, tic, tic, tac. Beleza, vamos empurrar. Parece insano sacrificar o bispo assim. Pedir para ele capturar aqui, cutucar o cavalo, depois o peão, e de algum jeito isso funciona. Eu não sei como, mas esse é o lance que dá uma vantagem insana para as pretas, o que não faz sentido para mim. É muito difícil achar algo com 2 segundos no relógio tic-tac. Acho que o gatinho não vai conseguir. F recomendado novamente pelo peixinho tentando espremer o bispo ao máximo. B é algo que eu jogaria, mas aparentemente isso não funciona. Então o gatinho sabe que precisa encontrar o lance porque se ele deixar a gente consolidar, levando o rei para algum lugar aqui, talvez a gente consiga jogar F. Opa, isso foi um tropeço. F e toma 2 vezes, toma 2 vezes. O branco pode até igualar, então a pressão mudou. Não estamos mais nos borrando de medo, agora é ele quem vai se borrar. Vida complicada, cara. Às vezes o xadrez é assim mesmo, cheio de truques. Você simplesmente não encontra o golpe final. Você só continua lutando, você nunca desiste. E você só mostarda. E voltamos à igualdade. A barra está no meio. Tudo o que precisamos fazer é colocar o rei ali, que era o que queríamos desde o começo. E é 0. Até mesmo o rei aqui é 0. Até mesmo o rei ali é 0. É só tirar o rei do ângulo de cravada. Vacilamos.
Vimos o peão e fomos para o ângulo do ataque, mas esse ângulo não funciona, pois você pode apenas empurrar, capturar ou atacar. E as pretas voltam a ter vantagem. Caramba, ele faz isso sem hesitar. Pode capturar, dar cheque. Se eu andar, ele dá outro cheque. Onde o rei for, ele captura a torre. Ele sugere capturar aqui e ganhar um peão. Nossa torre chora, e aí ficamos com um peão a menos e em apuros. Então foi um grande vacilo com o peão da nossa parte. Na tentativa de jogar rápido, colocar uma pressão real no relógio dele de jogo da velha, nós realmente entregamos um peão de graça em B2. Esse peão está perdido. Quero dizer, a gente tem que capturar, é a outra opção. Caso contrário, ele simplesmente vai capturar, entrar e acabar com a gente. Vemos ali captura, cheque, dá cheque aqui, cheque do cavalinho, mais cheque, captura, torre aqui. Vai cutucar o cavalinho, ele volta. Esse peão está fraco, estamos com um peão a menos. A gente não gosta da situação, mas tem que fazer. Ele manda o cheque, corre, rei, corre pela sua vida. Por que estamos tão lentos? Só faz o pré-movimento, cara. Beleza, ele entrou. Rei, aqui é uma torre de graça, então só resta seguir por aquele caminho. Ele pode capturar o peão. Não, a torre cai. Melhor lance, capturar aqui e pegar o peão. Você fica com um peão a mais e feliz. Vida simples. Ele está sendo um pouco lento, mas só estava conferindo, calculando todas as possibilidades. E é isso que deve ser feito. Então capture o peão. E depois, onde colocamos a torre? Eu pensei em colocar a torre aqui, que é uma opção. Podemos colocar a torre aqui, mantendo a defesa. Tecnicamente, ao fazer um lance rápido com o rei, não ficamos com um peão a menos, pois queremos trocar este peão por aquele. Mas Peixinho prefere o lado das pretas. Fazer o quê? Salve a torre, voltamos. Se ele quiser, pode empatar. Mas de novo Peixinho está gritando. Dane-se, suas peças são burras. É hora de apertar. Faz sentido. E aparentemente, depois desse lance F5, a ideia é que não podemos capturar aqui porque tem uma torre aqui para cravar o cavalo no rei. E não podemos salvá-lo porque aquela casa está coberta pelo cavalo. Ele achou um jeito. Estamos sendo fritos. Hoje somos o frango. Hoje somos o frango. Vida triste, vida triste. Então, o que fazer agora? Porque não está aparecendo nada bom. Yusei quer ir lá, mas ele não pode. Hulk quer ir, mas o cavalo está lá. Poxa, tá difícil aqui fora, cara. Na verdade, tá difícil mesmo. Tipo, o melhor a fazer é ir para F para podermos realocar o Yusei. A segunda melhor jogada é voltar, o que não faz sentido para mim. Já a terceira é trazer a torre para cá para tentar colocá-la em jogo, o que até faz sentido. E a gente leva o rei para cá tentando. Não sei, acho que é só pegar o peão. Ele avançou e aparentemente havia uma chance de sacrificar a torre. Então pedi para ele capturar aqui, capturar aqui, capturar aqui e pegar todos os peões. A gente perdeu tudo isso porque sim, e ele teve que levar o rei para cá para salvar. Ele avançou e o cavalo entra, tá ficando rápido demais. Agora, o problema é que esse peão tá caindo, aquele peão tá caindo. E eu acho que isso aqui virou uma bagunça total. Cada peão avançou demais, e agora todos estão sob ataque. Acho que ele exagerou. Ele não tem tempo para isso. Ele joga Barak para salvar o peão. Podemos só capturar e ficar tranquilos. Pegamos o peão. O Fish diz que as pretas estão melhores, mas não acredito mais. Um bispo aqui tentando expulsar. Ainda dá para salvar. Se ele mover a torre para a coluna aberta, só trazemos de volta. Temos um peão a mais e estamos indo bem. 60 segundos no relógio do Kit Tic-Tac-Toe. Ele está sendo contra-atacado. Não tá bonito, cara. Ele vai naquela ideia de torre aqui. O melhor é mandar ver, dizer que não pode avançar. Onde há pressão, vai ter. O bispo vai acabar com a festa. Vai lá e cutuca. Então vai ali. Captura o cavalo, ganha o peão e o jogo. Achamos o caminho. Estamos recuperando. Enganamos o gatinho no final. Sabemos o caminho. Ele cutucou o cavalo. Vida simples. Avança e salva. Não precisa inventar muito. Além disso, ele tá meio preso, então não pode ir para lugar nenhum. Ok, salva, 0,00. O Peixão diz, as brancas estão de boa. Levar a torre aqui não é assustador. Podemos ir lá. Mesmo se ele capturar o peão, podemos recuperá-lo. Pressionamos o cavalo e tiramos o peão. Esses peões estão muito fracos. Agora a posição está super simples para a gente jogar e não tão simples para ele jogar. Viramos os hambúrgueres como viramos a mesa. Não, desculpa, viramos a mesa como você vira hambúrgueres.
A melhor jogada é simplificar, só para trocar todos os peões e dizer, vamos aceitar o empate. Vamos só trocar, que é totalmente aceitável. Ele vai pela ideia de cutucar. Salvamos o bispo. Não, desculpa, a gente escolhe provocar o cavalinho. Se ele capturar aqui, podemos capturar ali e deixar esse morrer, ganhar o peão e ficar com 2 peões passados rumo à glória. Então, tecnicamente, depois disso, o caminho é capturar. Encontramos o caminho, pegamos todos os peões, capturamos o peão. Corre, peão, corre. O cheque não é tão assustador assim, podemos sair andando, podemos bloquear com o bispo. As duas são escolhas razoáveis. Depois disso, não tem mais ideia de cravada. Tecnicamente, eu poderia ter tentado isso dizendo que essa torre é burra, mas achei que eu podia simplesmente ir lá, colocar a torre de volta e fazer o nosso lance. Ele está tentando dar o cheque. A gente traz de volta o bispo e ele diz, nada de trocas permitidas, e agora é hora de avançar todos os nossos peõezinhos. Avança. Torre aqui nem faz diferença. Podemos avançar de novo. Ele ativa o rei. A gente nem liga. Avança o peão e pega a dama. Agora ele está seguro. Queremos só pôr a torre aqui e focar nas trocas. Ele tenta cutucar, a gente avança. Que ideia, hein? Queremos colocar a torre aqui. Toma, toma. Se ele não tomar, esse peão passa. Negócio simples, simples. Pode parecer que esse lance é meio desajeitado pedindo para dobrar os peões, mas esses peões são os melhores e o nosso rei só vai sair andando. Vida simples. Depois do rei aqui, parece que ele pode pôr o rei ali e dizer não entra, mas não pode. Se ele for lá, só empurramos e ele não faz nada. Nosso rei entrou. A gente conversou. Ele tá tranquilo dizendo, 100 peão para você. Será que podemos sacrificar o bispo para tomar e empurrar? Não, isso é demais. Melhor esperar. Nesse tipo de posição, você só precisa criar um pouco de zugzwang. Agora ele precisa descobrir. Se o bispo for para lá, podemos sacrificar ele. Ele não pode tomar e a gente empurra. Vida simples. É isso. Será que conseguimos encontrar? Esse é o jeito de sacrificar o bispo. Mano, toma, a gente repulsa. Esse é o caminho. Beleza, vamos voltar. Meio simples, mas a questão é que agora o rei entra e a gente fica de boa. Vida simples, simples de rei. Podemos colocar o bispo ali, pegar o peão. Ele está tentando criar alguma coisa na ala da dama. Não faz nem diferença. Se ele avançar, podemos capturar com o rei, mas é demais. O simples é pegar o peão. Mantenha a vida simples. Se ele avançar esse, a gente ganha aquele. Ele não consegue avançar, capturar, capturar e criar algum tipo de peão passado. O negócio não está prosperando. E a gente enganou o gatinho num final de torres bem complicado. Não é o caminho. Ele tenta mais uma vez, esperando um milagre. Poderíamos avançar o peão e promover para a dama, mas vamos manter simples. O gatinho tenta, o gatinho chora.